Oi, gente. Qual que é a diferença entre aceitar, que é um termo que a gente usa muito na constelação familiar, né? Aceitar as coisas como são, aceitar os pais, a realidade como ela é, e ser permissivo. Essa é uma diferença muito sutil que eu vejo assim, em muitas pessoas que começam a estudar constelação, que já são consteladores ou que estão entrando em contato pela primeira vez ou vão em algum grupo, constelam, e aí a gente começa a entrar em contato com esse aceita a realidade, concorda com a realidade e entra nesse conflito, mas então eu preciso permitir que certas coisas aconteçam? Por exemplo, eu preciso permitir que um pai ou uma mãe abuse de mim, me maltrate? Antes da gente entrar propriamente na resposta, eu acho extremamente relevante a gente entender um pouquinho que seja, né, ou relembrar o conceito de fenomenologia, que é a base filosófica que o Bert Hellinger desenvolveu todo o trabalho da constelação familiar. Fenomenologia não é só o ato constelar, né, o fenômeno em si. A gente precisa entender a fenomenologia como uma abordagem filosófica, uma forma de você olhar para a realidade, uma forma de você viver, um estilo de vida, digamos assim. Hoje, nós aqui do Ocidente, nós temos como modelo filosófico muito forte, muito influente, o modelo cartesiano, de René Descartes. O modelo cartesiano, ele está totalmente implícito na nossa cultura ocidental, mesmo que nós não paramos para perceber, mesmo que a gente não se dê conta, o nosso pensamento, a forma como a gente reage à realidade, ela é extremamente cartesiana, né? Que é essa racionalidade do mundo, né? E dividir a realidade em várias partes para então analisar cada parte. Agora, quando a gente começa a entrar numa outra linha filosófica de pensamento, que é a fenomenologia, que começou com Hegel e foi aperfeiçoada por Heidegger, que inclusive o Bert Hellinger cita em alguns livros, né? Principalmente no livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que é um dos livros que eu mais gosto, que fala sobre fenomenologia de uma forma mais profunda, né? Traduzido, um livro traduzido que fala sobre isso. A gente vai para um outro lugar, é muito diferente do pensamento cartesiano, né? A fenomenologia, isso nem vou entrar muito aqui nesse assunto porque é muito complexo, mas a fenomenologia, quando a gente começa a estudar constelação, a gente acha que é só o ato constelar em si. Porque o fenômeno mais recorrente, mais comum da constelação é o ato constelar, né? É quando os representantes entram no campo e eles começam a sentir e se movimentar como aquelas pessoas que elas representam. Então esse é o fenômeno mais visível, né, da constelação. Por isso que a gente fala que a constelação é uma abordagem fenomenológica, porque ela tem como base não a linha cartesiana, que é a que nós estamos, né, acostumados, mas sim uma linha fenomenológica de conhecimento. E aí é que começam os perrengues, né? Porque sair de um processo de aprendizagem cartesiano e ir para um processo de aprendizagem fenomenológico não é simplesmente desligar o botãozinho aqui do cérebro. Eu preciso trazer a fenomenologia para o dia a dia. E como é algo muito diferente do modelo cartesiano, a gente tem muita dificuldade. E aí a primeira coisa que as pessoas falam, eu não entendi, eu não entendo constelação, né? Ou pior, às vezes começa a entender tudo errado e começa a dar uma confusão, porque é muito difícil a gente sair de um paradigma que está muito enraizado dentro da nossa forma de se comunicar, dentro do nosso estilo de vida e migrar para uma outra abordagem, principalmente se essa abordagem filosófica é muito diferente do meio ao qual eu estou inserido. Então é muito difícil realmente você entender de uma forma muito profunda a constelação.
Tá, mas por que eu tô fazendo todo esse contexto, né, semântico? Porque eu não tenho como responder aquela pergunta sem a gente entender qual é a base filosófica para responder aquela pergunta. Heidegger era alemão. E como algumas pessoas já sabem ou ainda não, tem muitas palavras do alemão que a gente não consegue traduzir para a nossa língua, para o português. Uma delas é o Dasein. Esse conceito, dentro da fenomenologia de Heidegger, é algo como isto é. Se fosse traduzido assim de uma forma muito vulgar, vamos colocar assim, né? Uma tradução bem chula. Então, isto é. Esse é o conceito principal da fenomenologia. Quando a gente lê as obras do Bert Hellinger, a gente encontra isso como as coisas são como são. É a tradução, digamos assim, que a gente fez desse conceito. Dentro dessa linha de raciocínio, né, dessa linha de pensamento de Heidegger, onde as coisas são como são, ainda tem um segundo conceito. As coisas são como são para cada indivíduo que vive a experiência ou que interage com aquilo que é, com o Dasein. Então, por exemplo, aqui temos uma câmera, estou interagindo com ela dentro de um ambiente, né? Dasein, isso aqui está agora acontecendo dessa forma. É um fato, um fenômeno. Eu, como observadora, como pessoa, né, como uma consciência, estou interagindo com isso a partir do meu modelo de mundo. Portanto, eu tenho uma verdade, um conceito, uma ideia em relação a tudo isso, né, ao Dasein, a isso. Se for você que está me assistindo, se você estivesse aqui, nessa realidade, com essa câmera, luz, som, com o seu mundo interior, seria outra experiência, portanto, outro fenômeno. O que isso quer dizer? Que não existem verdades concretas, fixas. Por isso, no livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, o início do livro fala muito sobre o que é uma verdade e o que de fato é uma informação real. Porque quando a gente vai para uma constelação, quando a gente começa a investigar, por exemplo, a história de alguém, né, de uma família, existem ali fatos, existem interpretações dos fatos. Então, essa interpretação daquele fato tem a ver com o mundo interno da pessoa, a forma como ela se relaciona com o que é. Muito bem, complexo até aqui? Não desiste, não desiste. Vamos mais um pouquinho. Eu sei que é bem difícil de entender algumas coisas e eu tô tentando resumir para não ficar uma coisa muito pesada e complexa. Se tudo é, e a forma como eu reajo a essa experiência é que é o fenômeno, então a fenomenologia, ela não é algo que eu posso sistematizar como existe no pensamento cartesiano. Eu não posso criar padrões. Existem similaridades, mas padrões exatos, matemáticos, não, porque é um fenômeno. Eu gosto sempre de dar exemplo ou fazer comparações com um clima. Por exemplo, chuva. A chuva nunca vai ser igual. Nunca. Ela geralmente é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraca. Se você for olhar a qualidade daquela água que cai, ela pode ser um pouco mais ácida ou menos ácida, dependendo das condições do ambiente, né? Dependendo de que lugar ela cai, da umidade, de que água evaporou para se transformar naquela nuvem, para depois precipitar. Então, um fenômeno, ele só acontece a partir de um conjunto de situações que culminam para aquele evento. Mas nunca é uma linha reta. São várias situações que vêm de vários lugares. E mais do que isso, então a chuva é,
A chuva está acontecendo, dá exemplo. Agora, eu como observadora da chuva, como eu reajo, como eu interajo com a experiência chover, com o fenômeno chover. Eu posso ficar feliz, ou eu posso sentir um pouco de depressão, ou eu posso aproveitar para dormir, ou eu posso dizer que eu detesto, tem gente que gosta, ou eu mesmo, dependendo do dia, posso gostar ou não. Então, a forma como eu reajo com a realidade, que é a chuva, com o que é que vai fazer toda a diferença na experiência de vida, na vida especificamente. E aí, já fazendo, né, um link com o aceitar, né, para começar a entender esse conceito das coisas são, está chovendo. Bert fala que a realidade é como é. E esse aceitar tem a ver com isso. Está chovendo. Essa é a realidade. As coisas são, né? A base da fenomenologia. As coisas são. Está chovendo. Eu posso ir contra essa realidade, negar, pô, que droga, tá chovendo, ou eu posso aceitar a realidade. Bom, tá chovendo. Me sinto mal, não gosto, tô irritada, fico depressiva, mas a chuva tá ali. Isso é aceitar a realidade, isso é concordar com a realidade. O que muitas vezes acontece é que a gente nega a realidade, principalmente quando essa realidade ela é muito difícil pra gente. Portanto, aceitar tem a ver com isso. O que de fato é? É chuva, é sol, né? Falando de clima. Mas vamos trazer para a nossa realidade cotidiana. O que de fato é? O que é? A minha história. Eu nasci numa família onde meu pai não me assumiu como pai, a minha mãe me deixou morando com os meus avós durante um tempo. O que de fato é? A minha avó tinha determinados comportamentos, o meu avô tinha determinados comportamentos, tínhamos uma realidade um pouco mais difícil financeiramente. O que de fato é em termos de saúde, por exemplo? O que tenho um problema de estômago, eu tenho pedras no rim, eu tenho, sei lá, um desgaste numa articulação. Precisamos trazer então esse pensamento da fenomenologia para a nossa realidade e começar a perceber o que é. O que é um fenômeno e não o que é a minha interpretação do fenômeno. Porque quando eu entro na interpretação do fenômeno, eu entro na minha experiência e não no fato. Por isso que a gente fala que constelar ou trazer a filosofia da constelação para o dia a dia tem muito mais a ver com postura interna. É óbvio que constelar faz muita diferença, mas o ato constelar em si, o fenômeno constelar, ele ajuda você a entrar em contato com qual é a realidade que de fato é, para que você possa primeiramente concordar com isso, aceitar essa realidade. A realidade é que meu pai não me assumiu, não me quis. Eu posso criar N histórias na minha cabeça. Ou eu posso ouvir histórias, né, que minha mãe talvez me contava a respeito desse pai. E a partir desse ouvir essas histórias, eu vou criando, então, a minha experiência em relação ao fato. Mas não é o fato. É a minha verdade, é a minha informação, é a minha experiência em relação ao fato. Então, essa é uma grande diferença para a gente começar a entender como que essa abordagem pode nos influenciar de forma positiva. Então, o que é a realidade? Essa é a grande pergunta. Não a minha interpretação da realidade, mas a realidade de fato. O que está acontecendo? Por isso também é muito comum a pessoa, às vezes, vir constelar e ela vem com um tema, vem com uma necessidade, e quando a gente configura os representantes, outra informação aparece.
Porque se a gente parar pra pensar, né, pessoal, caramba, a gente tem um monte de viseira nos olhos. Nós temos as nossas crenças pessoais, crenças herdadas, as nossas ideias, valores, experiências que nós vivemos e que não foram bem trabalhadas, integradas, os nossos traumas. Tudo isso vai criando uma camada nos nossos olhos e a gente não consegue olhar a realidade como ela é. Um bom exemplo disso é a dificuldade que as pessoas têm de lidar com o luto. O luto é um dos maiores exemplos, né, sobre o que é a realidade e o que é a minha experiência em relação a isso. Tem pessoas que negam a morte de alguém, continuam vivendo como se aquela pessoa estivesse ali, né? Tem gente que nega, por exemplo, situações extremamente abusivas dentro de casa. Tem mães que sabem que os seus parceiros abusam sexualmente, né, dos seus filhos ou filhas e negam. Tem pessoas que são abusadas mesmo depois de adultas, violentadas, por exemplo, pelos seus parceiros e negam. Como que a gente pode negar? Criando desculpas, por exemplo, mas ele é assim, teu pai é assim mesmo. Mas tadinho, ele passou por tantos problemas, vamos entender, vamos perdoar, né? E a gente começa a entrar num processo que se chama ser permissivo, que é diferente. Qual é a realidade? A realidade é, eu tenho um pai violento, a realidade é, eu fui abandonada, a realidade é, eu perdi alguém para a morte, que era muito importante para mim. E o que é ser permissivo? Né? Você permitir que aquela realidade e a forma como você reage a essa realidade, ela te tire vida, né? Te drene. E aí uma das grandes perguntas que as pessoas fazem, né, quando começam a entrar em contato com esses temas da constelação: mas eu preciso aceitar meus pais. Poxa, mas meus pais são pessoas assim muito difíceis porque manipulam, fazem chantagem, tem violência, às vezes física ou verbal. A realidade é, meu pai faz chantagem, minha mãe faz manipulação, joga com as palavras, alimenta uma culpa, verbaliza determinadas coisas, bate, estupra. Essa é a realidade. Então é isso que eu preciso aceitar. Aceitar tem a ver com o Daizen. A realidade é essa. Isto é. Não adianta mais eu colocar panos quentes, colocar viseira para tentar justificar o comportamento. A gente tem a ideia de que pais devem amar os seus filhos incondicionalmente. Isso é uma experiência, não é a realidade. A realidade é que existem pais que amam e cuidam e protegem, e existem pais que não amam, não cuidam e não protegem. Daizen, a realidade. Aceitei que a realidade é essa, ok. A partir daí, eu agora determino se eu dou permissão para que essa realidade interaja comigo de uma forma negativa ou não. Porque, veja, concordar com a realidade, muitas vezes a gente de fato não entende, né? Por que eu fui nascer numa família altamente violenta? Por que de fato eu, às vezes, passo por situações difíceis? A gente nem vai entrar nesse mérito nesse vídeo, tá? Nem vamos entrar nisso. Mas, de fato, é difícil muitas vezes a gente ter essa compreensão. Às vezes, tem coisas que acontecem conosco que demoram muito tempo pra gente conseguir integrar e perceber o aprendizado, né, daquilo tudo. E às vezes a gente não consegue. Agora, dar permissão para que essa situação continue a te fazer mal, isso é outra coisa. Ainda sobre o exemplo da chuva, imagina que você está gripado, que você já está com o seu corpo frágil e tá frio e é chuva de inverno. Está chovendo
Eu vou pra chuva me molhar e pegar friagem, ou eu simplesmente fico em casa e me protejo? Então, dar permissão é como se eu entrasse em contato com essa realidade que é a chuva de inverno fria e eu fosse pra chuva. Porque eu tenho que aceitar a chuva e a única forma de aceitar a chuva é me molhando. Não, não é isso. Mas ela tá ali. E ela tá influenciando ainda, de certa forma, a minha experiência com a realidade. Porque não tem o que fazer, a chuva tá ali. É inverno, é frio. A única coisa que eu posso fazer agora é cuidar de mim nesse dia de frio. Fazer um caldinho, me proteger. A mesma coisa é com o fenômeno parental, né? Relação parental. Esse fenômeno parental é igual a essa interação. Existe uma realidade que vai me afetar provavelmente para o resto da vida, né? Uma relação tóxica, abusiva. Agora, eu vou me expor a essa relação ou não? De que forma eu dou limites? Porque ela vai estar aqui, assim como a chuva de inverno. Mas como eu vou permitir isso? Eu não posso simplesmente negar e fingir que isso não existe. Assim como eu não posso negar que a chuva está acontecendo. Eu posso fechar as cortinas, mas a chuva vai continuar lá. Então eu preciso primeiro aceitar que a chuva está lá. Eu preciso aceitar que esses pais são assim, para então eu conseguir ter recursos, clareza e entendimento de como eu vou interagir com essa realidade. Se vai ser uma interação permissiva, ir para a chuva, ou não, vai ser uma interação de proteção à minha vida. Bom, gente, espero que eu tenha conseguido com esses exemplos elucidar um pouquinho dessa semântica entre aceitar a realidade, ser permissivo, né, com essa realidade e, de certa forma, limpar um pouquinho desses estigmas ou de qualquer sofrimento que você possa estar sentindo, né, porque é muito comum realmente as pessoas entrarem em contato com essa filosofia da constelação e achar que porque uma das máximas da constelação é a concordância, a aceitação da realidade, de tudo, né, da forma como as coisas são e as pessoas são, você precisa se expor a essa realidade dolorosa e a ponto de se machucar. Outra coisa importante é perceber que a vida sempre tem prioridade. Em casos de perigo extremo, onde a sua vida corre risco, Bert fala isso muitas vezes, principalmente em seminários e em cursos que ele dava. A vida vai vir em primeiro lugar. Se houver necessidade de um afastamento de alguém ou de alguma situação para que a sua vida continue, esse afastamento é relevante, isso precisa acontecer. É isso, gente. Se tiver mais alguma dúvida de semântica, de entendimento, né, sobre os conceitos tão profundos da constelação, manda as dúvidas para mim que aos pouquinhos eu quero começar a responder tudo isso. Um grande beijo!